Olá, boa noite. Boa noite. O nosso tema de seminário é sobre a formação docente e o nosso grupo ele é composto por mim, Marielle, pela Rosiane, a Flaviane e a Larissa. Nós vamos começar falando sobre o conceito da formação docente e, através disso, tem um contexto histórico, que na formação docente ela acontece desde a época do Brasil Império, e que nessa época o ensino era formado o ensino de primeira letra. E esse ensino ele tem como objetivo preparar o professor para oferecer um ensino adequado para as crianças, certo? E durante o processo histórico atual, a formação docente ela passa por um processo amplo, ou seja, o professor ele passa por várias etapas para poder ter uma formação básica, que esse processo é um processo obrigatório que o profissional ele esteja habituado a dar aula. Então o professor ele passa por várias etapas até chegar à sua formação. Vou passar a fala para a Flaviane. Boa noite. Eu vou comentar um pouquinho sobre as políticas de formação de professores e vamos começar desde o início. Os estudos sobre essa formação, ela começou no início nos anos 90. E pensando em uma reforma onde pudesse padronizar as políticas educacionais a fim de garantir uma evolução na formação de indivíduos a partir da formação de professores. E os princípios da Política Nacional de Formação de Professores consistiram na maior colaboração entre União, redes de ensino, instituição formadoras, e essa maior articulação foi entre a teoria e a prática. A teoria e a prática da formação do curso de professores e que tiveram um domínio sistêmico da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, além de uma visão sistemática de articulação entre as instituições formadoras, que é a Escola da Educação Básica e as instituições que formam professores. Então, essas mudanças partiram de diagnóstico bem preocupantes. Então, essas preocupações, como tiveram bastante desempenho, falta de desempenho, né, dos estudantes e baixa qualidade na formação inicial dos professores no país. E tiveram também um histórico de currículos extenso na ausência de atividades, como na prática e nos estágios na formação dos professores, que basicamente às vezes os professores não tinham práticas, eles não tinham práticas adequadas que estimulassem o desenvolvimento dos seus alunos e na formação dos professores não tinham assim um planejamento e uma vinculação com as escolas. Então, a Política Nacional de Formação de Professores também inclui a criação da Base Nacional de Formação Docente, e essa base vai nortear o currículo de formação de professores no país, e ela terá uma proposta de colaboração de estados,
que é os municípios, as instituições formadoras, que são as universidades, e os cursos, né, que são pedagogia e são os cursos de licenciatura. Entre essas instituições e o Conselho Nacional da Educação, que é a CNE. Então, vamos passar a fala para Rosiane. Enfim, os professores se baseiam em 3 eixos que vão nortear a formação inicial e contínua dos docentes em todo o país, que é o conhecimento, a prática e o engajamento. No início, o professor ele deverá dominar todo o conteúdo e saber ensinar, demonstrar conhecimento sobre os alunos e seus processos de aprendizagem, recorrer a diferentes contextos e conhecer e governar estruturas dos sistemas educacionais. Já no eixo da prática, o professor deve planejar as ações que resultam na aprendizagem afetiva, sabendo criar e gerar ambientes de aprendizagens e ter plena condição de avaliar a aprendizagem do aluno e conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento com competências, habilidades previstas do próprio currículo, né? E no terceiro eixo seria o engajamento, que é o professor está sempre se renovando no desenvolvimento profissional dele e ter aquele princípio de aprendizagem dos estudantes que as pessoas elas não aprendem da mesma forma. Ter isso em mente, que pessoas são singulares e aprendem de forma diferente, e estar sempre no engajamento com seus colegas de trabalho, familiares e pessoas que envolvem o mundo escolar. Vou passar minha fala para a Larissa agora. Boa noite, a minha é PNE Formação Docente. A formação docente refere-se ao processo de preparação e desenvolvimento dos professores. Ela inclui a aquisição de conhecimento pedagógico, prática de ensino, experiência em sala de aula e desenvolvimento de habilidades, para facilitar a aprendizagem dos alunos. O termo PNE pode se referir ao Plano Nacional de Educação, que pode ter métodos de diretrizes específicas para a formação de professores. Propor a reforma dos cursos de licenciatura articulada com a Base Nacional Comum dos Currículos da Educação Básica. Garantir a implementação de novas diretrizes curriculares. Valorizar as práticas de ensino e estágio dos cursos de formação. Essa foi a nossa apresentação e é isso. Eu gostaria de agradecer a todos por assistir. É isso. Pode encerrar ou vocês vão querer falar alguma coisa?